TV Artilheiro. Tudo bem, Rogério? Bom. Análise que você faz aí dessa vitória, suada, dura, mas importante para deixar o time na primeira colocação e a vantagem agora, né? Eu acho que é importante porque a gente evita uma viagem, primeira coisa, né? Se a gente classificasse uma derrota, ficasse em terceiro lugar, por exemplo, a gente já teria uma viagem para o próximo jogo. Então isso ajuda a economizar um pouco, né, o cansaço dessas viagens. E eu acho que hoje foi um bom jogo, dentro das possibilidades que a gente tinha, dentro das alternativas, com o Paulo sentindo logo no começo do jogo, tendo que sair, já queimar uma substituição logo no começo é ruim. E eu coloquei um time com 8 jogadores diferentes, que jogaram na quarta-feira aqui pela semifinal do Campeonato Cearense. Mas um time que manteve intensidade, eu acho que no segundo tempo melhorou, os espaços foram aparecendo, o ABC também foi cansando um pouquinho. E aí a entrada do Osvaldo, do Ederson, jogadores de boa qualidade técnica, né, conseguiram fazer com que a gente criasse cada vez mais oportunidades de gol. Tivemos as chances, com o Dodô, com o Marcinho, enfim. Estamos conseguindo fazer poucos gols. Infelizmente ainda a conclusão é um pecado que nós temos aqui, que nós temos que melhorar. Mas o time cria em todos os jogos, eu acho que isso é importante. Então, contente com a classificação em primeiro lugar do grupo. O Vitória agora, jogo Vitória é único, jogo duro. Casa, o que você pode falar desse adversário? O Vitória eu acho que é o maior vencedor de Copas do Nordeste, né? E é uma equipe que tem muita tradição, camisa, apesar de ter descido para a Série B nesse ano. Vamos dizer, o Vitória não ganhou nenhuma partida das 8, empatou, mas empatou 7. E é um jogo só, mas o empate leva para pênalti, né? Então, ou seja, em 8 oportunidades eles empataram 7 vezes, eles levariam o jogo com um percentual grande de chance, né? Com 90%, aí, com 85%, 90% de chance de levar para pênaltis. E é uma equipe acostumada a ganhar a competição. E nós temos um jogo decisivo na quarta-feira aqui. E eles têm uma semana livre para trabalhar. Então deve ser um jogo bem complicado, bem difícil. Vamos estudar bem o adversário, vamos ver as nossas possibilidades, porque nós também precisamos precisamos classificar na quarta para as finais do Campeonato Cearense. E gostaríamos de avançar, logicamente, para as quartas. Mas é um confronto dos mais difíceis, talvez o mais difícil que era, né, em matéria de camisa, de tradição, que nós poderíamos enfrentar aí nessa quarta de final. Rogério, fica à vontade. Fechar aqui, porque chama muita atenção a sua participação ali na beira, a sua entrega, você fica suado, grita com os jogadores. E aí passa uma ideia de parece que você fica mais nervoso ali. Não. Na época que você estava dentro de campo como goleiro, parece que gasta até mais energia. Mas eu fico mais nervoso do que naquela época mesmo. Porque naquela época eu vi o jogo de trás, de dentro do campo, é uma outra visão. E ali você tem que participar das 11 posições, entender melhor o jogo, né? E eu não fico nervoso, mas eu participo porque eles se entregam muito. E eu acho que nada mais justo, né? Eu trabalho muito para eles durante a semana inteira. E quando chega no final de semana, eles trabalham por mim. Mas eu estou junto com eles. Eu acho que eles verem o treinador na beira do campo, querendo vencer o jogo, eu acho que é um combustível também. E acho que passa para eles uma energia boa de que nós precisamos sempre fazer o nosso melhor. Se vamos ganhar ou perder, isso já é uma outra história. Mas fazer o melhor, esse time nunca deixa de se entregar dentro de campo. E se eu pudesse, até trava um pouquinho para puxar uma bolinha ou outra para roubar do lateral deles ali. Ô Rogério, aproveitando essa história do comportamento do técnico ali na beira do campo, a partir do dia 1º de junho vão mudar algumas regras com relação à arbitragem. Uma delas é que a comissão técnica vai poder receber cartão amarelo e cartão vermelho. O que você achou disso? Eu acho péssimo. Mas o que eu acho, eu deixo de achar, não muda nada para quem inventou a regra, né? Isso é que nem pênalti com paradinha. Daqui a pouco os caras vão começar, por qualquer coisinha, levantar, e o futebol não é isso. Futebol... E desculpa, se querem fazer a cultura do futebol europeu aqui, implantem em todos os sentidos. Desde gramado, desde o público poder chegar com uma condição boa no estádio, e tudo isso, né? O problema é que eles querem implantar umas regras que existem na Europa, E assim, o futebol você tem que ter expressão, você tem que gesticular, você tem que... Uma arbitragem horrorosa hoje, por exemplo, você vai ficar quieto com tudo que foi hoje? Uma arbitragem totalmente errada, inverteu um monte, não deu faltas a nosso favor, inventou várias faltas. Uma arbitragem ruim, se você não pudesse manifestar, falando educadamente, sem palavrão, sem ofensa, eu acho que não, mas se querem, ao invés de corrigir os erros de dentro do campo, se querem colocar um esparadrapo em quem está fora para não poder reclamar, façam as regras como bem entender. E quem sabe tirando os treinadores também, tira o árbitro do campo, deixa o jogo 11 contra 11 e todo mundo resolve do jeito que quiser. Rogério, em relação ao jogo, você manteve 3 atletas, né? 3. Aquele jogo lá Sim. Rural, Edinho, Roger e o Paulo Roberto,
E o Paulo Roberto. Se machucando. Pois Mas é. a minha pergunta era em relação ao Edinho. Sim. Ele se manteve na equipe por conta da condição física que ele Sim. tem, que é um cara privilegiado, que a gente já conhece há muito tempo. Não falo nem só pelo gol, Sim. que teve uma boa partida novamente. Eu tiro o Ederson, se eu tiro o Ederson, tiro o Edinho, tiro o Oswaldo, aí eu perco um pouco na riqueza de construção de jogada. Então eu tenho que dar o equilíbrio. Dentro dos que eu tinha, ele era o melhor em todos os exames que foram feitos, ele detectava ele como em melhores condições físicas, tanto que acabou o jogo, né? Fez os 90 minutos, acabou o jogo. Um pouco cansado, é bem verdade, mas era o que apresentava melhores condições. E eu tenho que rodar o elenco, não tem jeito. Se você quer jogar quarta e sábado, se você não rodar o elenco, acontece como o Paulo. Você vê, 3 jogadores nós colocamos em campo. Dos 3, ou seja, 33% dele, um saiu lesionado. Para você ver quanto. E te digo, Dele entrou no jogo, jogou o jogo inteiro também saiu lesionado. Então isso mostra que ou você tem elenco, ou você tem peças para substituir, ou no decorrer de quarta, domingo, quarta, você vai morrer fisicamente e alguém vai te atropelar. Alguém que tem mais elenco que você vai atropelar você. Mas você gostou da atuação do Edinho? Eu gostei, Edinho. Nos últimos jogos, na média, talvez tenha sido o melhor jogador nosso na média dos últimos jogos. Mais uma vez, ele fez um bom jogo. É um jogador que eu tento sempre preservar ao máximo, inclusive diminuir carga de treinamento, porque ele se encontra bem, tecnicamente bem. Alguns jogadores eu baixo o nível de treinamento para poder tê-los dentro do campo no dia do jogo. Rogério, você colocou o Oswaldo, foi fundamental isso. Sim. A torcida estava gritando, eu até... Não, mas a hora que eu falei de pedir para o Charlie chamar o Oswaldo, o torcedor começou a gritar. Eu disse para ele vir porque o torcedor já estava gritando, para ele não precisar ir até lá, era só ele entender. É o que a torcida está chamando mesmo. Justo para identificar, para vir para cá. E assim, como foi importante a entrada do Oswaldo? Porque se ele não entra, talvez o Edinho estivesse cruzando aquela bola e o gol pudesse não ter acontecido. Sim, em tese, se o Edinho estivesse cruzando, teria que ter um outro jogador dentro da área, mas o Oswaldo foi importante a gente preservar ele hoje no começo do jogo, para ele entrar mais descansado do que os jogadores que já estavam atuando do ABC. Então quando ele entra e pega um jogador mais cansado, ele nos últimos 20, 25 minutos, ele consegue fazer a diferença. Nada impede que no próximo jogo agora ele possa começar, logicamente jogando, a gente faça um revezamento, mas ele entrar descansado ajudou muito. Hoje ele recompôs rápido, você viu que ele voltou, ajudou na marcação. Quando a gente ficou sem o Delay, nós jogamos com Dodô e Ederson de volante durante aqueles minutos que o Delay foi atendido. E ele ajudou bastante agora. Por quê? Estava com o tanque cheio. Ontem nós fizemos o exame dele, o CK dele deu lá no alto, deu lá em cima. E aí você não posso perder o Oswaldo por 3 semanas. Eu prefiro perder ele por 70 minutos do que por 3 semanas. Então aí é onde as pessoas às vezes não entendem a decisão de um treinador. Só que você tem que se basear o que a medicina te oferece de melhor, o que a fisiologia te oferece de melhor para fazer a avaliação de um atleta. Hoje nós perdemos ele durante 70 minutos, mas os 20 que ele participou, ele foi fundamental no lance do gol. Rogério, faltou a bola chegar um pouquinho mais no Wellington Paulista, ou você acha que... Não, acho que foi a melhor participação dele hoje, desde que ele chegou aqui. Acho que ele procurou o jogo mais, conseguiu fazer a proteção, ajeitou a bola para o Dodô, que o Dodô deu o corte para a esquerda, ajeitou a bola para o Marcinho no primeiro tempo, que o Marcinho não tomou talvez a decisão correta, que acho eu também, não sei de onde eu estava longe, né? Acho que dava para bater de voleio, participou do jogo, ganhou muita bola quebrada pelo Boeck, né? Que ele resvalou muitas vezes na bola, e marcou até o final. Quando precisou marcar pressão, marcou. Quando precisou baixar até a linha do meio campo, marcou, ajudou, e isso é muito importante. Uma hora a bola vai entrar. E quando a bola entrar, ele vai ganhar cada vez mais confiança. Mas hoje, para mim, se não o ideal, mas foi o melhor jogo que ele participou com a gente. Ok? TV Artilheiro.